Ela era fotógrafa. Ele, o sheik mais poderoso do Oriente Médio. O que era só mais um trabalho, virou obsessão, e quando ela tentou fugir, se tornou prisioneira. Comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal, porque essa história tem de tudo. Sequestro por amor, redenção no deserto e uma paixão que desafiou um império inteiro. O calor do deserto tinha batido no rosto de Lívia assim que ela descera do jipe. A areia dourada se estendera até onde seus olhos conseguiam alcançar. Ela respirou fundo. Aquele projeto mudaria sua carreira. Cuidado com o equipamento, gritou para a equipe. A areia aqui é traiçoeira. Lívia Mendes não era uma fotógrafa qualquer. Aos 28 anos, já havia ganhado 3 prêmios internacionais. Seu trabalho falava por si só, que agora estava ali, em Ruhab, um emirado discreto entre as dunas do Golfo Pérsico, para registrar uma expedição autorizada pelo próprio Palácio Real. O sol começara a se pôr. Era a hora dourada, o momento que todo fotógrafo esperava. Montem o tripé ali, ordenara apontando para uma duna mais alta. Quero capturar a luz perfeita. Ela ajustara as lentes com precisão cirúrgica. Cada clique importava, cada ângulo contava. Lívia sempre foi perfeccionista. Desde criança, quando ganhou sua primeira câmera, sabia que havia nascido para isso. O vento soprou suave. A areia dançava no ar como glitter dourado. Ela sorriu e disparou a primeira sequência de fotos. Era nesse momento que se sentia mais viva, sozinha com sua arte, conectada com o mundo através da lente. A 2 quilômetros de distância, um jipe preto blindado estava estacionado no alto de uma colina rochosa. Vidros escuros, motor silencioso, invisível para quem estava no vale. Khalid Al-Rashid baixou o binóculo e franziu a testa. 35 anos, sheik de uma das regiões mais ricas do Oriente Médio, homem acostumado a controlar tudo e todos ao seu redor. Mas naquele momento, algo havia mudado. Ele a observara por longos minutos. A mulher movia-se com uma graciosidade natural. Seus cabelos castanhos balançavam ao vento. Ela ria com a equipe. Tinha uma energia que ele não conseguia definir. Quem é ela? Perguntou ao segurança ao lado. Não sabemos, Vossa Excelência. Chegou hoje com uma equipe de fotografia. Khalid voltara a erguer o binóculo. Havia algo naquela mulher que o perturbava. Talvez fosse a liberdade com que se movia, ou a paixão com que trabalhava. Ele não conseguia tirar os olhos dela. Descubram tudo sobre ela, ordenara a voz firme. Nome, nacionalidade, hotel onde está hospedada. Quero saber até que perfume usa. Sim, senhor. O sheik permanecerá ali até ela guardar o último equipamento. Até vê-la subir no jipe e desaparecer na poeira do entardecer. Só então dera a partida e seguira na direção oposta. Lívia não fizera ideia de que tinha sido observada. Voltara para o hotel animada, revisando as fotos na câmera. Algumas ficaram perfeitas. O pôr do sol havia sido generoso. Amanhã vamos mais fundo no deserto, dissera ao assistente. Quero registrar o nascer do sol nas dunas maiores. Ela jantou sozinha no quarto, como sempre fazia desde que se acostumara a não esperar por ninguém. Tinha 2 semanas para concluir o projeto, e nenhuma ideia do que fazer depois disso. 2 semanas que, sem ela saber, mudariam sua vida para sempre. Enquanto isso, no Palácio Dourado, a 40 quilômetros dali, Khalid caminhara inquieto pelos corredores de mármore. Não conseguia tirá-la da cabeça. O relatório chegou antes da meia-noite. Nome: Lívia Mendes. Nacionalidade: brasileira. Profissão: fotógrafa premiada. Estado civil: solteira. Hospedada no Hotel Oasis. Ele leu cada linha 2 vezes. Guardara o documento na gaveta trancada da mesa. Pela primeira vez em anos, Khalid Al-Rashid não conseguira dormir. A imagem daquela mulher o perseguia. O jeito como ela sorria. Como tocava a câmera com reverência. Como parecia completamente livre. Liberdade. Algo que ele nunca havia experimentado. Na infância, aprendera que o dever vinha antes do desejo. Na juventude, que o poder era mais seguro que o amor. Mas agora, bastara um olhar de longe para tudo isso vacilar. Na manhã seguinte, Lívia acordara cedo. O deserto a esperava.
Ela não sabia que, naquele mesmo momento, o homem mais poderoso da região já havia decidido seu destino. O encontro dos olhares ainda não havia acontecido, mas o fio invisível que os conectaria já estava sendo tecido pelo destino. O céu havia mudado de cor durante a madrugada. Lívia acordara com o som do vento batendo contra as janelas do hotel. Nuvens escuras cobriam o horizonte como uma cortina pesada. Tempestade de areia se aproximando, avisara o guia local, preocupado. Talvez seja melhor cancelar a sessão de hoje. Mas Lívia não era do tipo que desistia facilmente. Havia perdido muitas oportunidades na vida por medo. Não perderia mais uma. Vamos apenas até as dunas próximas, decidiu. Quero capturar a tempestade chegando. Isso pode render uma foto incrível. A equipe relutou, mas ela insistira, como sempre fazia quando algo importante estava em jogo. Saíram cedo, com 3 jipes e equipamento mínimo. O vento já soprava forte quando chegaram ao local escolhido. A areia dançava no ar como fantasmas dourados. Lívia montara o equipamento rapidamente. Através da lente, vira a parede de areia se aproximando como uma onda gigante. Era assustador e belo ao mesmo tempo. Lívia, precisamos ir embora agora, gritou o assistente, lutando contra o vento. Só mais algumas fotos. Ela respondeu, perdida na arte como sempre ficava. Foi quando tudo desabou. A tempestade chegou mais rápido do que qualquer previsão indicava. Em segundos, o mundo ao redor desaparecera numa cortina espessa de areia e vento. Lívia mal conseguia respirar. A visibilidade era zero. Marcos, Eduardo, gritou pelos colegas da equipe. Ninguém respondeu. Ela tentara seguir na direção dos jipes, mas o vento a empurrava para todos os lados. A areia entrava em seus olhos, sua boca, seus pulmões. Cada passo era uma luta. O pânico começara a tomar conta. Lívia nunca havia se sentido tão perdida, tão pequena, tão vulnerável. Foi quando vira as luzes. 2 faróis poderosos cortando a tempestade como espadas. Um jipe se aproximara, dirigido por alguém que conhecia aquele deserto como a palma da mão. Aqui, gritou, acenando desesperadamente. O veículo parara ao lado dela. A porta se abrira. Mãos fortes a puxaram para dentro, para longe da fúria da natureza. Está segura agora, dissera uma voz masculina em inglês perfeito. Lívia mal conseguiu ver o rosto do homem. Estava tonta, exausta, em choque. A areia grudara em seus cabelos e roupas. Seus olhos ardiam. Minha equipe. Preciso encontrar minha equipe, murmurou. Já foram resgatados. Estão seguros. Ela fechara os olhos, sentindo alívio misturado com exaustão. O som do motor e do ar-condicionado a embalara. A adrenalina dava lugar ao cansaço. Não lembrava de ter adormecido, mas quando acordara, tudo havia mudado. O primeiro som que ouvira foi o silêncio. Um silêncio profundo, diferente de qualquer coisa que conhecia. Não havia vento. Não havia areia. Não havia vozes conhecidas. Lívia abrira os olhos lentamente. O teto acima era dourado, com detalhes intrincados esculpidos à mão. Arabescos delicados que pareciam dançar na luz suave das luminárias. Sentara na cama. Uma cama enorme, coberta com sedas e almofadas bordadas. O quarto era luxuoso além de qualquer padrão que conhecia. Tapetes persas cobriam o chão de mármore. As janelas tinham cortinas pesadas que bloqueavam qualquer visão do exterior. Onde estou? Perguntou para o vazio. O coração batia no peito como se quisesse fugir antes dela. Era medo, mas também algo pior. A sensação de não saber se era prisioneira ou convidada. Foi quando a porta se abrira. O homem que entrara era alto, elegante, vestido com roupas tradicionais árabes em tecido branco imaculado. Seus olhos eram escuros como a noite do deserto. E havia algo neles que a fizera tremer. Não de medo, mas de uma estranha familiaridade. Era como se já o conhecesse de algum lugar, como se o pressentisse antes mesmo de vê-lo. Mas havia algo naquele olhar que fazia seu corpo recuar mesmo sem saber o porquê. Você está acordada, ele dissera, a voz calma e controlada. Como se sente? Quem é você? Onde estou? Quero falar com minha equipe. Ele se aproximara a alguns passos, mas mantivera distância respeitosa.
Mesmo assim, sua presença dominava todo o espaço. Meu nome é Khalid al-Rashid. Você está em meu palácio, em território seguro. Sua equipe está bem e já foi escoltada de volta para Ruhab. Escoltada? Por quê? Eu preciso ir com eles. Receio que isso não seja possível no momento. Algo no tom dele a fizera entender que não era um pedido. Era uma declaração. Você não pode me manter aqui, ela dissera, tentando soar firme apesar do coração disparado. Khalid a observara em silêncio por longos segundos. Quando falara novamente, sua voz tinha um tom que ela nunca esqueceria. Você está sob minha proteção agora. Em Ruhab, isso significa que está exatamente onde deve estar. Lívia sentira o sangue gelar. Não eram as palavras em si, mas a certeza absoluta com que ele as pronunciara. E foi nesse momento que compreendeu. Sua vida acabara de mudar para sempre. O homem mais poderoso de Ruhab havia decidido seu destino. E não havia nada que pudesse fazer para mudar isso. 3 dias haviam se passado desde que Lívia despertara no palácio. 3 dias que pareciam 3 meses. Ela conhecia cada detalhe daquele quarto dourado, cada arabesco do teto, cada fio dos tapetes persas, cada reflexo da luz nas paredes de mármore. Havia contado as pedras preciosas incrustadas nos móveis até cansar. Era uma prisão bela, mas ainda assim, uma prisão. A porta permanecia trancada do lado de fora. As janelas não se abriam, e quando conseguira mover as cortinas pesadas, vira apenas um jardim interno cercado por muros altos. Não havia vista para a rua. Não havia pistas de onde estava. Por favor, implorara às criadas que traziam suas refeições. Só quero mandar uma mensagem para minha família. Eles devem estar preocupados. Mas as mulheres não falavam português nem inglês. Ou fingiam não falar. Entravam em silêncio, deixavam bandejas com comida requintada e saíam sem olhar em seus olhos. Lívia havia tentado de tudo. Gritou até a voz ficar rouca. Bateu na porta até os punhos doerem. Tentara forçar as janelas com um garfo de prata. Nada funcionava. E ele aparecia todas as tardes. Khalid al-Rashid entrava sem pedir licença, como se aquele quarto fosse seu. E ela sabia que era. Trazia presentes. Vestidos de seda em cores que realçavam seus olhos. Joias que brilhavam como estrelas. Perfumes franceses caríssimos. Não quero nada disso, dissera no primeiro dia, empurrando uma caixa de joias para longe. Não aceito presentes de quem me mantém prisioneira, declarara no segundo. No terceiro dia, simplesmente o ignorara. Mas ele voltava. Sempre voltava. Sentava numa poltrona próxima à janela e a observava em silêncio, como se ela fosse um enigma que precisava decifrar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Por que está fazendo isso comigo? Perguntou, finalmente quebrando o silêncio. Você está segura aqui, ele respondeu, a voz calma. Eu estava segura em casa, no Brasil, com minha vida. Sua vida estava vazia. As palavras a atingiram como um tapa, porque havia verdade nelas, e isso a assustava mais do que qualquer ameaça. Ela também fingira muitos sorrisos na vida. Também aprendera a dizer que estava bem quando tudo doía por dentro. Você não me conhece, sussurrara. Conheço o suficiente. Khalid se levantara e caminhara até a janela. Mesmo de costas, sua presença dominava o ambiente. Conheço uma mulher que trabalha até altas horas para não voltar para um apartamento vazio, que viaja pelo mundo fotografando amor e felicidade que nunca experimentou, que sorri para as lentes, mas chora quando pensa que ninguém está vendo. Cada palavra era uma lâmina. Lívia sentira as lágrimas queimando os olhos, mas não as deixara cair. Isso não lhe dá o direito de me sequestrar. Em Ruhab, ele dissera, virando-se para encará-la. Proteção e possessão são a mesma coisa. Aprendi isso desde criança. E eu aprendi que liberdade é o bem mais precioso de uma pessoa. Eles se encararam por longos segundos. Havia algo nos olhos dele que ela não conseguia nomear. Dor, solidão, uma ferida antiga que nunca havia cicatrizado. Você quer saber sobre mim? Ele perguntou, a voz mais baixa. Quer entender por que trouxe você para cá? Lívia assentira,
sem saber se realmente queria ouvir a resposta. Fui casado uma vez. Ela era linda, inteligente, de boa família. O casamento perfeito aos olhos de todos. Ele fizera uma pausa, os olhos perdidos em alguma memória distante. Por 3 anos, acreditei que era amado, que tinha encontrado minha companheira, até o dia em que ela me confessou a verdade. Que verdade? Que nunca havia me amado, que ficara comigo pelo dinheiro, pelo status, pelo poder, que havia fingido cada beijo, cada palavra carinhosa, cada noite em meus braços. A dor na voz dele era real. Lívia sentira algo apertar em seu peito. Ela me deixou por outro homem, alguém que amava de verdade, e levou consigo a única coisa que eu pensava ter conquistado por mim mesmo. O quê? A capacidade de confiar em alguém. O silêncio que se seguiu era pesado como as cortinas que bloqueavam a luz do sol. Desde então, ele continuara. Jurei que nunca mais seria enganado, que nunca mais deixaria alguém fingir amor por interesse. Aqui em meu palácio, longe do mundo e suas máscaras, sei que tudo é verdadeiro. Inclusive me manter aqui contra minha vontade. Carlide a observara com intensidade que a fizera tremer. Especialmente isso. Mais tarde, quando ele se fora, Lívia ficara sozinha com aquela confissão. As criadas haviam entrado para o jantar, e uma delas, a mais jovem, sussurrara algo em inglês quebrado. Sheik, muito triste, muitos anos. O que você quer dizer? A jovem olhara para os lados nervosa antes de continuar. Ela, esposa, muito má. Dizia para todo mundo que ele não sabia amar, que era frio, sem coração. E era verdade. A criada balançou a cabeça com veemência. Não, senhora, ele, como criança perdida, só não sabe como amar de forma saudável, Lívia completara. A jovem assentira antes de sair rapidamente, como se tivesse dito demais. Naquela noite, Lívia não conseguira dormir. Olhara para os presentes acumulados no canto do quarto. Os vestidos, as joias, os perfumes, não eram presentes. Eram tentativas desesperadas de comunicação de um homem que não sabia como se conectar com outro ser humano sem controlá-lo. Pela primeira vez desde que chegou ali, sentira algo além de medo e raiva. Sentira pena. E isso a assustava mais do que qualquer coisa que ele pudesse fazer com ela. A oportunidade surgira na sexta manhã. Lívia observara os padrões desde que chegou ali. Os guardas trocavam de turno sempre ao meio-dia. As criadas vinham em horários específicos. E Amira, a jovem que lhe contara sobre o sheik, sempre chegava primeiro com o café da manhã. Amira sussurrara quando a moça entrou com a bandeja. Preciso da sua ajuda. A criada olhara nervosa para a porta, depois para Lívia. Não posso, senhora. Se descobrirem... Por favor, só me ajude a sair daqui. Não vou contar que foi você. Amira havia hesitado. Lívia vira a luta interna em seus olhos jovens. Sheik vai ficar muito bravo. Ele não vai descobrir. Só me mostre uma saída. Qualquer uma. A moça respirou fundo como se tomasse uma decisão que mudaria sua vida. Portão dos fundos, murmurou. Guardas almoçam 12:30. 15 minutos sozinha. E as câmeras? Jardim tem ponto cego. Atrás da fonte. Lívia sentira o coração acelerar. Liberdade estava a poucas horas de distância. Meio-dia chegou devagar como mel escorrendo. Lívia fingira dormir quando Khalid aparecera para sua visita diária. Ele ficara alguns minutos observando, depois saíra em silêncio. Às 12:20 ela se movera. Amira havia deixado uma abaia preta na gaveta, roupa tradicional que a cobriria completamente. Lívia a vestiria rapidamente e saíra do quarto com o coração batendo como tambores de guerra. O corredor estava vazio. Seus pés descalços não faziam ruído no mármore frio. Seguira as instruções de Amira. Terceira porta à direita, escada dos fundos, jardim. O jardim era um oásis de beleza no meio do palácio. Palmeiras altas, flores exóticas, o som suave de água corrente. Em outras circunstâncias teria parado para admirar. Mas não hoje. Correra atrás da fonte, onde as câmeras não alcançavam. Vira o portão dos fundos,
mais simples que a entrada principal, mas ainda assim imponente. E estava aberto. Lívia não conseguira acreditar. Liberdade estava a apenas alguns metros. Atravessara o jardim como uma sombra, o coração martelando no peito. A cada passo esperava ouvir gritos, alarmes, passos correndo atrás dela. Mas só havia silêncio. Chegou ao portão e espiou para fora. Uma estrada de terra se estendia à frente, desaparecendo entre dunas douradas. Não havia casas, carros, sinais de civilização. Apenas o deserto infinito. Não importava. Qualquer coisa era melhor que a prisão dourada. Saíra do palácio pela primeira vez em uma semana. O sol do meio, dia, era implacável. A areia queimava mesmo através da abaia. Mas Lívia continuara caminhando, depois correndo, desesperada para se distanciar daquelas muralhas. Não sabia para onde ia. Não tinha água, comida, mapa. Só sabia que precisava ser livre. Correra por 1 hora quando ouvira o som. Motores se aproximando. Muitos motores. Virara-se e vira uma nuvem de poeira no horizonte, crescendo rapidamente. Jipes pretos vinham em sua direção como predadores caçando presa. O medo a paralisara por alguns segundos. Depois o instinto de sobrevivência gritou mais alto. Correra como nunca havia corrido na vida, mas a areia fofa não oferecia apoio. Cada passo era uma luta. Cada respiração, fogo em seus pulmões. Os jipes a alcançaram em minutos. Pararam ao redor dela em formação circular, levantando nuvens de areia. Homens armados saltaram dos veículos, mas mantiveram distância. E então, ele aparecera. Khalid saíra do jipe principal com movimentos controlados, mas Lívia vira atenção em cada linha de seu corpo. Seus olhos escuros a encararam através da tempestade de areia que os veículos haviam levantado. Não toque nela, ordenara aos guardas quando eles se aproximaram. Caminhara até ela com passos lentos, deliberados. Quando estiveram face a face, Lívia vira algo em seus olhos que a surpreendera. Não era raiva, era dor. Por quê? Perguntou, a voz baixa. Porque quero ir embora, ela respondeu, sem conseguir esconder as lágrimas de frustração. Você poderia ter morrido aqui. Desidratação, animais selvagens, tempestades. Esse deserto não perdoa. Prefiro morrer livre do que viver como prisioneira. Eles se encararam em silêncio. O vento soprava entre eles, carregando areia e tensão. Volte comigo, ele dissera finalmente. E se eu recusar? Khalid olhara ao redor. O deserto infinito, o sol impiedoso, a solidão absoluta. Então morra aqui. Mas saiba que nunca quis que chegasse a isso. Havia algo quebrado em sua voz. Algo que não combinava com o homem poderoso e controlador que ela conhecia. Lívia olhara para as dunas ao redor. Realmente não havia para onde ir. Não havia como sobreviver ali sozinha. Ele havia ganhado e ambos sabiam disso. E a Amira? Perguntou ao entrar no jipe. Será transferida para outra função. Longe de você. Ela só estava tentando ser humana. Humanidade é um luxo que não posso permitir no meu palácio. A viagem de volta foi silenciosa. Lívia olhara pela janela, vendo a liberdade se afastar novamente. Quando chegou ao palácio, esperava ser levada de volta ao quarto dourado. Mas Khalid a acompanhara pessoalmente até a porta. Reforce a segurança, ordenara aos guardas. Patrulhas de 2 em 2 horas, relatórios diários. Sim, Vossa Excelência. Mas quando os guardas se afastaram, ele se virara para ela uma última vez. Você me decepcionou, dissera, a voz baixa. Pensei que tivesse entendido. Entendido o quê? Que alguém finalmente se importava o suficiente para protegê-la. As palavras a atingiram como flechas, porque havia sinceridade nelas que a confundia. Naquela noite, Lívia ouvira passos no corredor. Passos que paravam diante de sua porta. Ficavam ali por longos minutos, depois se afastavam. Mais tarde, vira luz acesa na varanda do andar superior. Uma silhueta solitária contra o céu estrelado. Khalid al-Rashid, o homem mais poderoso de Ruhab, bebia sozinho olhando para o deserto que quase a havia levado embora dele. E pela primeira vez, Lívia se perguntou quem realmente estava preso naquele palácio.
2 dias haviam se passado desde a tentativa de fuga. 2 dias de silêncio absoluto. Khalid não aparecera nenhuma vez no quarto dela, nenhum presente, nenhuma visita. Apenas o vazio que gritava mais alto que qualquer palavra. Lívia dissera a si mesma que estava aliviada, que preferia a solidão à presença controladora dele. Mas encontrava-se olhando para a porta, esperando passos que não vinham. Na terceira noite, os passos finalmente ecoaram no corredor. Ele entrou sem bater. Estava diferente. Não vestia as roupas tradicionais brancas, mas uma camisa escura que destacava a tensão em seus ombros. Parecia mais humano, mais vulnerável. "Preciso falar com você", dissera, a voz mais rouca que de costume. Lívia estava sentada na janela, observando as estrelas através das cortinas entreabertas. Não se virara. "Agora você quer conversar? Depois de me ignorar por dias?" Não estava ignorando. Estava pensando. Em quê? Khalid se aproximara lentamente, mas mantivera distância, como se ela fosse uma ferida que ele temia tocar. "Em quão errado estou?" As palavras a fizeram finalmente olhar para ele. Havia algo diferente em seus olhos, algo que ela jamais esperara ver. Dúvida. "Você disse que preferia morrer a viver como prisioneira", ele continuara. "E eu percebi que nunca te perguntei o que você queria, porque não importava para você." "Não, porque eu tinha medo da resposta." Lívia se levantara da janela. O vestido de seda azul que ele havia mandado e que ela finalmente usara fluía ao redor de seu corpo como água. "Medo de quê? De que você escolhesse ir embora?" A sinceridade na voz dele a desarmava. Era como ver rachaduras em uma parede de pedra. "E agora?" "Agora quero lhe oferecer algo que nunca ofereci a ninguém." "O quê?" "Uma escolha." Khalid caminhara até uma mesa pequena e pegara uma chave dourada. Oferecera-a para ela. "É a chave da sua porta e do portão principal. Se quiser ir embora, pode ir. Agora mesmo." Lívia olhara para a chave como se fosse uma cobra venenosa. "Por quê?" "Porque percebi que manter você aqui contra sua vontade não é protegê-la. É matá-la aos poucos." Ela pegara a chave com mãos trêmulas. O metal estava quente, como se tivesse absorvido o calor de suas mãos nervosas. "E se eu escolher ficar?" Os olhos dele se encontraram com os dela, e pela primeira vez, Lívia vira o homem por trás do sheik. Então será porque quis, não porque foi forçada. O silêncio que se seguiu era carregado de eletricidade. Lívia sentia o peso da escolha em suas mãos. Liberdade estava ao seu alcance, mas algo a impedia de se mover. "Por que isso é importante para você?" perguntou. "Porque..." Ele hesitara, como se as palavras fossem vidro cortando sua garganta. "Porque quero que alguém me escolha. Não meu título, não meu poder, não minha riqueza. A mim." A vulnerabilidade na confissão a atingira como uma onda. Aquele homem poderoso, acostumado a controlar países inteiros, estava se expondo como uma criança assustada. "Khalid, minha ex-esposa, disse que eu era incapaz de ser amado, que era frio demais, controlador demais, assombrado demais pelo passado." Ele se aproximara mais um passo, depois mais um. "Talvez ela estivesse certa, mas quando olho para você, sinto algo que pensei ter morrido." "O quê?" "Esperança." A palavra ficara suspensa no ar entre eles como uma confissão sagrada. Lívia olhara para a chave em sua mão, depois para o homem à sua frente. Vira a criança abandona por trás dos olhos escuros. O homem que aprendera que amor era sinônimo de controle, porque nunca havia experimentado o verdadeiro. "Você tem medo", sussurrara. "Tenho." "Do quê?" "De que você me deixe." Como todos sempre fizeram. Lívia dera um passo em direção a ele, depois outro. A distância entre eles diminuía como a diferença entre o dia e a noite. "E se eu não deixar? Não acredito em milagres." Talvez devesse. Eles estavam próximos o suficiente para sentir o calor um do outro, para ouvir as respirações descompassadas, para ver a guerra emocional travada em cada olhar. Khalid erguera a mão lentamente,
como se pedisse permissão silenciosa para tocar o rosto dela. Quando Lívia não se afastara, ele acariciara sua bochecha com uma delicadeza que contrastava com toda a força que ela conhecia nele. Eu não sei como fazer isso direito, confessara. Fazer o quê? Amar sem possuir. Então aprenda. Foi quando ela se erguera nas pontas dos pés e tocara os lábios dele com os seus. O beijo começara suave, hesitante, como uma pergunta sussurrada. Ela sentiu o gosto da hesitação dele, como se estivesse pedindo desculpas em silêncio por tudo o que não sabia fazer. Ele a beijara como se ela fosse feita de cristal, como se um movimento errado pudesse quebrá-la. Mas quando ela aprofundara o contato, algo se rompera dentro dele. As mãos dele encontraram a cintura dela, puxando-a para mais perto. O beijo se intensificara, anos de solidão e dor se derramando em cada toque. Era necessidade e rendição, controle perdido e entrega absoluta. Lívia sentira as pernas tremerem, o mundo ao redor desaparecera. Só existiam eles dois, aquele momento, aquela conexão que nenhum dos dois conseguia mais negar. Quando finalmente se separaram, estavam sem fôlego. Khalid apoiara a testa na dela, os olhos fechados como se estivesse memorizando aquele instante. Eu não posso garantir que não vou errar, sussurrara. Ninguém pode. Não posso prometer que vai ser fácil. Não quero fácil. Quero verdadeiro. Eles se olharam, e ambos souberam que algo havia mudado irreversivelmente. Não disseram mais nada. O silêncio entre eles não era vazio. Era abrigo. A chave dourada caíra da mão dela, tilintando no chão de mármore. Lívia não precisava mais dela. Havia escolhido ficar. A manhã seguinte chegou com uma clareza cruel. Lívia despertara sozinha, a lembrança do beijo ainda queimando em seus lábios. A chave dourada continuava no chão, exatamente onde havia caído. Um símbolo dourado de tudo que havia mudado na noite anterior. Ela a pegara e a guardara na mesa de cabeceira. Não porque precisava, mas porque representava algo maior. A primeira escolha verdadeira que fizera em sua vida adulta. Khalid não aparecera durante todo o dia. As criadas trouxeram o café da manhã, almoço, chá da tarde. Todas evitavam seus olhos, como se soubessem que algo fundamental havia se transformado no palácio. Foi no final da tarde que ele bateu à porta. Pela primeira vez desde que chegou ali, ele pedira permissão para entrar. Posso? Lívia assentira, o coração acelerando apenas com o som de sua voz. Ele entrara usando uma túnica cinza simples. Parecia mais jovem, menos intimidador. Mas havia algo tenso em seus movimentos, como uma corda prestes a se romper. Preciso dizer uma coisa, começara mantendo distância. Estou ouvindo ontem à noite o que aconteceu. Lívia sentira o estômago se contrair. Ele ia se arrepender. Ia dizer que havia sido um erro. Foi um erro, ele dissera, confirmando seus piores temores. As palavras a atingiram como pedras. Ela tentara manter a expressão neutra, mas sabia que a dor era visível em seus olhos. Entendo. Não, você não entende. Khalid se aproximara, a frustração evidente em cada linha de seu rosto. Foi um erro porque agora sei o que é ter você de verdade, e não sei como voltar atrás. A confissão a desarmou. Ela esperara a rejeição, encontrara vulnerabilidade. Quem disse que precisa voltar atrás? Você não compreende como funciona meu mundo, Lívia. As tradições da minha família, as expectativas do meu povo. Então me explique. Ele caminhara até a janela, olhando para o jardim onde ela tentara fugir dias antes. Em Ruhab, um líder não pode demonstrar fraqueza, não pode se envolver emocionalmente. Não pode amar. Isso é ridículo. É a realidade que vivo há 35 anos. Lívia se levantara da cama, aproximando-se dele. Havia uma guerra sendo travada dentro dele, e ela podia ver cada batalha em seus olhos. E o que você sente é fraqueza? É o que sempre me ensinaram. E o que você acredita? A pergunta o fizera parar. Ele se virara para encará-la, e Lívia vira o conflito nu e cru, estampado em seu rosto. Não sei mais em que acredito. Então descubra. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão. Khalid a observava como se ela fosse um enigma impossível de decifrar.
Você não pode me manter aqui, Khalid, ela dissera suavemente. Isso não é amor. As palavras o fizeram recuar como se tivesse levado um tapa. Eu não sei amar de outro jeito. A confissão saíra como um grito silencioso de dor, e foi nesse momento que Lívia vira além da máscara. Vira o menino que aprendera que controle era sinônimo de cuidado, que posse era a única forma de proteção que conhecia. Então aprenda. E se eu não conseguir? Então você vai perder a única coisa real que já teve na vida. Khalid a encarara por longos segundos. Havia lágrimas não derramadas em seus olhos, uma vulnerabilidade que ele jamais havia mostrado a alguém. Minha ex-esposa disse que eu era incapaz de amar de verdade, que só sabia possuir, controlar, dominar. E você acredita nela? Acreditei por anos. E agora? Agora, quando olho para você, sinto que talvez ela estivesse errada. Lívia se aproximara mais um passo, depois outro, até estar próxima o suficiente para tocar o rosto dele. Ela estava errada. Como pode ter certeza? Porque o homem que me deu uma chave para ir embora não é o mesmo que só sabe possuir. O homem que me beijou ontem pedindo desculpas em silêncio não é incapaz de amar. As palavras dele quebraram algo dentro dele. Khalid fechara os olhos, permitindo-se sentir o toque dela em seu rosto como se fosse a primeira vez que alguém o tocava com ternura. Eu tenho medo, confessara. De quê? De que você veja quem eu realmente sou e decida ir embora. E quem você realmente é? Um homem quebrado tentando desesperadamente se consertar. Lívia sentira lágrimas queimando seus olhos, não de tristeza, mas de uma compreensão profunda que a atravessava como luz. Nós dois somos quebrados, Khalid. A diferença é que você está tentando me consertar quando deveria estar tentando se curar. Não sei como. Começando por confiar. Em quem? Em mim. Em você. Na possibilidade de que talvez, apenas talvez, duas pessoas feridas possam se curar juntas. Eles se olharam por longos minutos. O ar entre eles era pesado de promessas não feitas e medos não confrontados. E se eu errar de novo? Ele perguntou. Então você tenta outra vez. É isso que pessoas que se amam fazem. Pessoas que se amam? A pergunta ficara suspensa no ar como uma confissão silenciosa. Lívia percebera o que havia dito apenas depois que as palavras saíram, mas não se arrependeu. Sim, sussurrara. Pessoas que se amam. Khalid a beijara então, não com a hesitação da noite anterior, mas com a certeza de alguém que finalmente havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. Quando se separaram, ambos sabiam que o jogo havia mudado. Não se tratava mais de prisão ou liberdade. Tratava-se de escolher confiar, apesar de todos os medos que carregavam. A febre chegou na terceira noite após a confissão. Lívia despertara no meio da madrugada com a cabeça latejando e o corpo em chamas. O ar-condicionado estava ligado, mas ela sentia como se estivesse sendo consumida por dentro. Tentara se levantar para buscar água, mas as pernas não a sustentaram. Caíra de volta na cama, tremendo apesar do calor que a devorava. Ajuda! Sussurrara para o vazio, sabendo que ninguém a ouviria. Mas alguém ouviu. A porta se abrira em minutos, e Khalid entrara como uma tempestade silenciosa. Ainda vestia roupas de reunião. Havia estado em audiências até tarde. O que aconteceu? Perguntou, correndo até a cama. Não sei. Febre. Não consigo. Ele tocara sua testa e recuara imediatamente. Sua pele queimava como brasas. Chamem o médico. Agora! Gritou para os guardas no corredor. Khalid, ela murmurou, delirando. Estou aqui. Não vou sair daqui, e não saíra. O médico chegou em 1 hora. Um homem idoso que servira à família Al-Rashid por décadas. Após examinar Lívia, pronunciara o diagnóstico em árabe para Khalid. O que ele disse? Perguntou ela, lutando contra a tontura. Infecção. Provavelmente algo que pegou durante a tempestade de areia. Seu corpo ainda estava debilitado. É grave? Khalid hesitara antes de responder, e isso lhe disse tudo. Vai ficar bem, eu garanto. Nos 3 dias seguintes, Khalid não saíra do quarto dela. Cancelara reuniões com ministros. Transferira audiências importantes.
Ignorara ligações urgentes de outros países. O homem que controlava um emirado inteiro havia parado sua vida para cuidar de uma mulher doente. Ele permanecera ao lado da cama, trocando compressas frias em sua testa, forçando-a a beber pequenos goles de água, segurando sua mão quando ela tremia de febre. Você não precisa ficar aqui, sussurrara ela em um momento de lucidez. Sim, preciso. Seus compromissos podem esperar. Carlide. Quando criança, minha mãe morreu de febre. Eu tinha 8 anos. Meu pai estava em uma viagem de negócios. Ninguém cancelou nada por ela. A confissão a atingira como uma revelação. Mais uma peça do quebra-cabeças complexo que era aquele homem. Eu não vou morrer de febre. Não vou permitir. Havia uma determinação férrea em sua voz que a tranquilizava e a preocupava ao mesmo tempo. Na manhã do 4º dia, a febre finalmente baixara. Lívia despertara para encontrar Carlide dormindo sentado na poltrona ao lado da cama, a cabeça apoiada na mão. Ela piscou devagar, como se acordasse de um sonho antigo. O quarto ainda girava um pouco, mas pela primeira vez em dias, conseguia respirar sem dor. Parecia exausto. Barba por fazer, cabelos desalinhados, roupas amassadas. Ele havia passado 4 dias cuidando dela sem pensar em si mesmo. Carlide chamara suavemente. Ele despertara instantaneamente, os olhos imediatamente focando nela. Como se sente? Melhor. Muito melhor. Ele se aproximara e tocara sua testa. Sua mão estava fria contra a pele dela, agora em temperatura normal. A febre passou. Graças a você. Eles se olharam em silêncio. Havia algo diferente no olhar dele. Algo que ela não conseguia identificar. Eu preciso dizer uma coisa. Ele dissera, ainda segurando sua mão. O quê? Carlide respirara fundo, como se estivesse se preparando para pular de um precipício. Estes 4 dias, cuidando de você, me fizeram perceber algo. O quê? Que eu estava errado desde o início. Lívia sentira o coração acelerar, sem saber se era medo ou esperança. O que quer dizer? Manter você aqui contra sua vontade não é amor, é egoísmo. É medo disfarçado de proteção. As palavras dela de dias atrás ecoaram entre eles como uma profecia. Carlide, não. Deixe-me terminar. Ele se levantara e caminhara até a janela, olhando para o jardim onde ela tentara escapar uma vez. Quando pensei que poderia perdê-la para a febre, percebi que não importa onde você esteja. Se for longe de mim, mas livre e feliz, isso é melhor do que tê-la aqui, infeliz e ressentida. Lívia sentira lágrimas queimando seus olhos. Você está... Eu desisto. As 2 palavras ficaram suspensas no ar como um decreto real. Você está livre, Lívia. Completamente livre. Ele não esperava nada em troca. Só queria que ela soubesse. Ela tentara se sentar na cama, mas ainda estava fraca. Livre para quê? Para ir embora. Para voltar ao Brasil. Para sua vida. E você? Carlide se virara para encará-la e ela vira algo novo em seus olhos. Não era mais o desespero de um homem tentando controlar o incontrolável. Era a paz triste de alguém que finalmente aprendera a amar de verdade. Eu vou ficar aqui. Vou tentar aprender a ser o homem que você merece, mesmo que seja tarde demais. Tarde demais para quê? Para nós. O silêncio que se seguiu era pesado de significados não ditos. Já mandei preparar um avião, ele continuara. Pode partir quando se sentir melhor. Hoje, amanhã, quando quiser. E se eu não quiser partir? A pergunta o fizera parar completamente. Por que ficaria? Talvez porque pela primeira vez na vida, alguém cuidou de mim quando estive doente. Talvez porque, pela primeira vez, vi um homem escolher o que é certo em vez do que é fácil. Carlide a encarara como se não conseguisse acreditar no que ouvia. Talvez, ela continuara, porque finalmente entendia a diferença entre ser mantida e ser amada. Lágrimas apareceram nos olhos dele, a primeira vez que ela o via chorar. Você quer dizer que aprendi a diferença, e agora sei que você também aprendeu. Carlide se aproximara da cama novamente, movendo-se como se estivesse em um sonho. Tem certeza? Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza de alguma coisa.
Ele pegara a mão dela e a beijara suavemente. Eu te amo, sussurrara contra sua pele, e é por isso que estava disposto a deixá-la ir. Eu sei, ela respondeu, e é por isso que escolho ficar. Do lado de fora, o sol do fim da tarde pintava o céu de dourado. Pela primeira vez desde que chegou ao palácio, Lívia se sentia verdadeiramente livre. Não porque poderia ir embora, mas porque finalmente podia escolher ficar. 2 dias depois da febre, Lívia estava de pé novamente. Khalid cumprira sua promessa. O avião particular estava no aeroporto de Ruhab, abastecido e pronto para levá-la de volta ao Brasil. Sua bagagem e tudo o que trouxera originalmente já estava embarcada. O piloto está esperando, informara ele na manhã da partida. Quando quiser. Havia uma distância cuidadosa em sua voz, como se estivesse se protegendo da despedida que sabia ser inevitável. Lívia vestira a roupa que usava quando chegou. Jeans, blusa branca, tênis de caminhada. Roupas de uma vida que parecia ter acontecido há anos, não semanas. Está tudo pronto, dissera, mas sua voz soava estranha até para ela mesma. O carro que a levaria ao aeroporto esperava no pátio principal. Khalid a acompanhara até lá, mantendo as mãos cruzadas atrás das costas, como se não confiasse em si mesmo para tocá-la. Seu passaporte está com o piloto, explicara, e há um envelope com dinheiro suficiente para qualquer coisa que precisar. Obrigada. Eles se olharam por um momento que pareceu eterno. Havia tanto a dizer e nenhuma palavra parecia suficiente. Cuide-se, sussurrara ele. Você também. Lívia entrara no carro sem olhar para trás. Se olhasse, sabia que não conseguiria partir. A estrada para o aeroporto era uma linha reta cortando o deserto. Dunas douradas se estendiam de ambos os lados, o mesmo cenário que vira quando chegou ali, como fotógrafa cheia de sonhos profissionais. Agora, partia como uma mulher transformada. 15 minutos de viagem em silêncio. O motorista não falava português, e ela agradeceu por isso. Precisava do silêncio para processar o que estava acontecendo. Estava livre. Finalmente livre. Então por que sentia como se estivesse deixando parte de si mesma para trás? Pare o carro, dissera de repente. O motorista olhara pelo retrovisor, confuso. Pare. Por favor. Ele encostara na estrada, questionando em árabe algo que ela não entendera. Lívia saíra do veículo e caminhara alguns passos em direção ao deserto. O vento soprava suave, carregando areia e memórias. Fechara os olhos e tentara imaginar sua vida de volta ao Brasil. Seu apartamento vazio, seus projetos fotográficos, sua rotina solitária. A mesma existência que levava antes de conhecer Ruhab, antes de conhecer Khalid. As lágrimas começaram a cair sem aviso, não de tristeza, mas de uma confusão profunda que a atravessava como uma tempestade interna. Por que estava chorando? Não era isso que queria? Liberdade? Mas quando pensava em liberdade, a imagem que vinha à mente não era seu apartamento no Brasil. Era Khalid dormindo na poltrona, ao lado de sua cama. Eram as mãos dele trocando compressas frias em sua testa. Era a voz dele sussurrando, eu te amo, como uma confissão sagrada. Minha senhora? O motorista perguntou preocupado. Lívia se virara para ele, o rosto molhado de lágrimas. Volte, dissera. Desculpe. Volte para o palácio. Agora. O homem tentara argumentar algo em árabe, provavelmente sobre horários de voo e compromissos. Por favor, implorara. Só volte. A viagem de retorno parecera mais longa que a ida. Cada metro a aproximava de uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Não estava voltando por medo. Não estava voltando por dependência. Estava voltando por amor. O carro entrara no pátio do palácio exatamente quando o sol começava a se pôr. Lívia descera sem bagagem. Tudo ainda estava no avião. Encontrara Khalid exatamente onde o deixara, sentado nos degraus da entrada principal, a cabeça entre as mãos. Ele erguera os olhos quando ouviu os passos dela, e a expressão de choque em seu rosto era quase cômica. Você... Eu voltei. Por quê? Lívia se aproximara devagar, como se ele fosse um animal ferido que poderia fugir a qualquer momento.
porque percebi uma coisa no caminho. O quê? Que liberdade não é estar longe de você. Liberdade é poder escolher ficar. Carlide se levantara lentamente, como se não conseguisse acreditar que ela estava ali. Tem certeza? Pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta de alguma coisa. E se eu errar de novo? E se voltar a ser controlador? Então, eu vou te lembrar quem você realmente é. E quem eu sou. Um homem que cancelou compromissos de Estado para cuidar de uma mulher doente. Um homem que me libertou quando isso era a última coisa que queria fazer. Lágrimas apareceram nos olhos dele novamente. Um homem que me amou o suficiente para me deixar ir. Ela continuara. E que agora vai ter que aprender a me amar ficando. Carlide se aproximara até estarem quase se tocando. Agora você é livre. Só fica se quiser, dissera, ecoando as palavras que ele pronunciara dias antes. Quero. Mesmo sabendo que vai ser difícil? Que vamos ter que construir isso do zero? Que eu ainda não sei fazer direito? Principalmente por isso. Eles se olharam por longos segundos. O ar entre eles vibrava com possibilidades não exploradas. Jantar? Perguntou ele, a voz hesitante. Jantar, confirmara ela, sorrindo pela primeira vez em dias. Jantou no jardim interno, na mesma mesa onde ele havia lhe contado sobre sua ex-esposa semanas antes. Mas agora tudo era diferente. Ele não tentara tocá-la, não assumira nada. Mantivera uma distância respeitosa, como se ela fosse uma visitante honrada e não uma prisioneira. E foi essa distância respeitosa que a fizera se aproximar. Quando terminaram de comer, foi ela quem se levantara primeiro. Foi ela quem caminhara até onde ele estava sentado. Foi ela quem tomara a iniciativa. O segundo beijo foi diferente do primeiro. Não havia hesitação. Não havia medo. Não havia o peso da culpa ou da coerção. Os lábios se encontraram com uma suavidade que parecia antiga, como se aquele beijo tivesse esperado por anos para acontecer. Havia apenas 2 adultos que haviam escolhido, conscientemente e livremente, estar ali. Quando se separaram, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. Não se tratava mais de captor e prisioneira. Tratava-se de 2 corações feridos que haviam encontrado cura um no outro. Na terceira noite, após seu retorno, Carlide aparecera com um convite diferente. Quero mostrar uma coisa para você, dissera, a voz carregada de uma hesitação que ela não conseguia decifrar. Lívia o seguira pelos corredores do palácio até uma porta que nunca havia visto. Do outro lado, uma escadaria levava ao terraço mais alto. Mas não havia apenas o terraço. Uma tenda havia sido montada sob as estrelas. Tecidos dourados tremulavam no vento suave da noite. Almofadas de seda formavam um ninho confortável. Velas derramavam luz quente e dançante sobre tudo. Era íntimo, era lindo, era assombrosamente romântico. Carlide, sussurrara ela. Não precisa ficar se não quiser, ele se apressara em dizer. Só pensei que, depois de tudo, talvez você quisesse ver o deserto de noite, como realmente é. Ela olhara além da tenda. O deserto se estendia infinito sob a lua cheia, prateado e misterioso. Era o mesmo deserto onde tentara fugir, mas agora parecia completamente diferente. Agora parecia casa. É lindo, murmurou. Eles se sentaram nas almofadas, um espaço cuidadoso entre eles. Carlide servira chá de menta em copinhos de vidro, as mãos tremendo quase imperceptivelmente. Você está nervoso? Observara ela. Estou. Por quê? Ele olhara para as próprias mãos, depois para ela. Porque não sei como fazer isso. Fazer o quê? Estar com alguém que pode ir embora a qualquer momento. Que fica porque quer, não porque tem que ficar. A vulnerabilidade na confissão a atingira como uma onda morna. Aquele homem poderoso ainda estava aprendendo o que era amor verdadeiro. Eu não vou embora, dissera suavemente. Como posso ter certeza? Porque estou aqui agora. Porque escolhi estar aqui. Carlide a encarara por longos segundos, como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto à luz das velas. Você é a coisa mais linda que já aconteceu na minha vida, sussurrara. Carlide,
e também a mais assustadora. Lívia se aproximara lentamente, reduzindo o espaço entre eles até poder sentir o calor que emanava de seu corpo. Por que assustadora? Porque pela primeira vez tenho algo a perder que realmente importa. Ela erguera a mão e tocara o rosto dele, sentindo a barba áspera sob seus dedos. Ele fechara os olhos ao toque, como se estivesse absorvendo cada sensação. Então não perca, sussurrara. Foi quando ela se inclinara e o beijara. O beijo começara suave, mas havia uma urgência crescente nele, como se todos os dias de hesitação e medo estivessem finalmente se dissolvendo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Lívia, ele murmurou a voz rouca. Shh, ela sussurrara, colocando um dedo sobre os lábios dele. Não pense, só sinta. Ela o guiara para mais perto, até estarem deitados lado a lado sobre as almofadas. A luz das velas dançava sobre eles, criando sombras douradas na pele. Lívia começara devagar. Um beijo no canto da boca dele, outro na linha da mandíbula. Ele tremia sob cada toque, como se sua pele fosse um instrumento que ela estivesse aprendendo a tocar. Você tem certeza? Perguntou a voz áspera de desejo e preocupação. Nunca tive tanta certeza de alguma coisa. Ela o beijara novamente, mais profundamente desta vez. Suas mãos encontraram o tecido de sua túnica, deslizando por baixo para sentir a pele quente de seu peito. Ele gemeu baixinho, o som vibrando contra os lábios dela. Eu não quero machucá-la, sussurrou. Você não vai. Como sabe? Porque não é mais o mesmo homem que me trouxe para cá. As palavras pareceram quebrar algo dentro dele. Suas mãos encontraram a cintura dela, puxando-a para mais perto, até não haver espaço entre seus corpos. Eles se moveram juntos numa dança antiga e nova ao mesmo tempo. Cada toque era uma descoberta, cada beijo, uma promessa silenciosa. Lívia o tocou como se o mundo pudesse parar naquele instante. Como se tocar alguém com amor fosse um idioma novo que os dois estavam aprendendo. Ele não comandava mais nada, apenas sentia. Apenas tremia sob os dedos dela. Lívia desatou os laços da túnica, não com pressa, mas com uma certeza silenciosa. Ali, despir, se era como abrir a alma. As roupas foram removidas com delicadeza, como se fossem véus sagrados sendo revelados. Não havia pressa, não havia urgência desesperada. Havia apenas eles dois, descobrindo um ao outro sob as estrelas do deserto. Quando suas peles finalmente se tocaram por inteiro, foi como se duas metades de algo antigo finalmente se encontrassem. Lívia. Ele sussurrou seu nome como uma oração. Estou aqui, ela respondeu, as mãos em seu rosto. Estou aqui. Eles se moveram juntos no ritmo do próprio coração, criando uma música que só eles dois podiam ouvir. Cada movimento era guiado pelo desejo e pela confiança que haviam construído. Lívia viu lágrimas nos olhos dele e entendeu que não eram de dor, mas de uma felicidade tão profunda que transbordava. Eu te amo, ele sussurrou contra a pele dela. Eu também te amo, ela respondeu, a voz embargada de emoção. E quando o corpo já não sabia mais onde terminava o dela e começava o dele, a entrega aconteceu como uma onda quente, silenciosa e arrebatadora. Depois, ficaram deitados em silêncio, as respirações gradualmente voltando ao normal. A mão dela descansava sobre o peito dele, sentindo as batidas de seu coração. Obrigado, ele sussurrou na escuridão. Por quê? Por me ensinar a diferença entre possuir e amar. Lívia ergueu a cabeça para olhá-lo. À luz das velas ele parecia mais jovem, mais vulnerável do que jamais vira. E qual é a diferença? Possuir é sobre medo. Amar é sobre confiança. Ela sorriu e beijou o peito dele, bem sobre o coração. Aprenda bem essa lição, sussurrou. Vou aprender. Prometo. Ele acariciou os cabelos dela, os dedos se perdendo entre os fios sedosos. Nunca mais vou possuir o que desejo, murmurou. Só vou amar o que escolher ficar. As palavras ecoaram na noite silenciosa como um juramento sagrado. Acima deles, as estrelas do deserto testemunharam a transformação de dois corações feridos em algo maior, mais forte,
mais verdadeiro. Naquela noite, sob a tenda dourada e as estrelas do deserto, eles não eram mais prisioneira e captor. Eram só pele e alma, só silêncio e luz, só dois corações que finalmente haviam se escolhido e se curado. A felicidade durou exatamente 7 dias. Lívia despertara na manhã do 8º dia, com o som de vozes alteradas ecoando pelos corredores. Homens falando em árabe, o tom grave carregado de autoridade e desaprovação. Khalid não estava na cama ao lado dela. Nos últimos dias haviam dormido juntos na suíte dele, maior e com vista para o jardim onde ela tentara fugir uma vez. Ela se vestira rapidamente e saíra do quarto, seguindo o som das vozes até a biblioteca principal do palácio. A porta estava entreaberta. Através da fresta, vira Khalid sentado numa poltrona de couro, cercado por 5 homens idosos, vestidos em túnicas brancas tradicionais. O Conselho de Anciãos. Lívia conhecia sua existência através das conversas com Khalid. Eram os conselheiros mais velhos de Ruhab, guardiões das tradições e leis antigas que governavam o Emirado há séculos. «Não pode continuar assim, Vossa Excelência», dizia um deles, a voz pesada de desaprovação. Uma estrangeira no palácio, dormindo na suíte real, sendo tratada como... Como o quê? Khalid interrompera, o tom perigosamente baixo, como se fosse sua esposa. O silêncio que se seguiu era tenso como uma corda prestes a se romper. E se ela fosse? Perguntou Khalid. Os anciãos trocaram olhares alarmados. Vossa Excelência, disse outro mais velho, claramente o líder do grupo. As tradições de Ruhab são claras. Um líder deve se casar dentro de sua própria cultura, com alguém que compreenda nossos costumes, nossas leis. As tradições podem mudar, não essas tradições. Khalid se levantara, caminhando até a janela. Mesmo de costas, Lívia podia ver a tensão em seus ombros. Ela me faz feliz, dissera simplesmente. Felicidade é um luxo que um líder não pode se permitir, replicara o ancião mais velho. Você tem responsabilidades, com seu povo, com sua linhagem, com o futuro de Ruhab. E se eu escolher a felicidade? A pergunta ficara suspensa no ar como uma blasfêmia. Então você não pode continuar sendo nosso líder. As palavras atingiram Lívia como uma punhalada. Ela se afastara da porta, o coração disparado. Eles estavam forçando Khalid a escolher. Entre ela e seu povo. Entre o amor e o dever. Vocês estão me dando um ultimato? A voz de Khalid ecoara pelo corredor. Estamos oferecendo uma escolha, respondeu o ancião. Mande a estrangeira embora e continue governando como seus ancestrais fizeram. Ou renuncie ao trono e vá com ela. E se eu me recusar a fazer qualquer uma das duas coisas? Então o conselho tomará medidas para proteger Ruhab. E ela? A ameaça implícita era clara. Lívia sentira o sangue gelar. Vocês não tocam nela, Khalid dissera, a voz carregada de uma fúria controlada. Não precisamos tocar, mas um emirado tem muitas maneiras de desencorajar influências indesejadas. Lívia não precisava entender completamente para saber que estava em perigo. E pior, que sua presença estava colocando Khalid numa posição impossível. Eu preciso de tempo para pensar, ele dissera finalmente. Você tem 3 dias, declarara o ancião líder. Depois disso, o conselho agirá conforme julgar necessário. Os passos dos homens se aproximaram da porta. Lívia correra de volta ao quarto, o coração martelando no peito. Quando Khalid voltara 1 hora depois, ela fingira estar lendo na varanda. Como foi sua reunião? Perguntou, tentando soar casual. Ele a olhara por longos segundos, como se estivesse avaliando quanto contar. Assuntos de Estado, respondeu vagamente. Mas Lívia vira a tensão em seu rosto, as linhas de preocupação ao redor dos olhos, a maneira como evitava seu olhar direto. Naquela noite, jantou em silêncio. Khalid estava distante, perdido em pensamentos que não compartilhava. Está tudo bem? Ela perguntou quando se preparavam para dormir. Sim, ele mentira, só estou cansado. Mas Lívia o conhecia bem demais para acreditar, e conhecia Ruhab bem demais para não entender o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, enquanto ele estava em audiências, ela chamara Amira, que havia sido transferida para os jardins,
mas ainda trabalhava no palácio. "O que está acontecendo?" perguntou diretamente. Amira olhara nervosa ao redor antes de responder. "Anciãos, muito bravos. Dizem que senhora não pode ficar. Por quê? Tradição. Sheik deve casar com mulher de Ruhab, não estrangeira." O coração de Lívia afundara, mas ela precisava saber a verdade completa. "E se ele não mandar eu embora? Eles fazem ele escolher, trono ou senhora." Lívia fechara os olhos, sentindo o peso da realidade cair sobre ela como uma avalanche. Khalid estava sendo forçado a escolher entre ela e tudo pelo que havia trabalhado a vida inteira. Entre o amor e o dever de proteger seu povo. Não era uma escolha justa, e ela não podia permitir que ele a fizesse. Naquela tarde, quando ele voltou das reuniões, encontrou, assentada na cama com uma mala pequena ao lado. "O que é isso?" perguntou parando na porta. "Eu sei sobre o conselho", disse ela calmamente. "Eu sei sobre o ultimato." O rosto dele empalideceu. "Lívia, não minta para mim. Não agora." Khalid fechou a porta e se aproximou lentamente. "Como soube? Isso não importa. O que importa é que você está sendo forçado a escolher entre mim e Ruhab. E eu escolho você." As palavras saíram tão rápidas, tão firmes, que a surpreenderam. "Khalid, não. Escolho você todos os dias. Escolho você acima de tudo." Lívia se levantou, as lágrimas queimando os olhos. "E eu não posso permitir isso. Por quê? Porque você nasceu para governar. Porque seu povo precisa de você. Porque tudo que você é, tudo que construiu, não pode ser destruído por minha causa. Você não entende." Ele se aproximou pegando suas mãos. "Sem você, nada disso tem significado. Tem sim. Sua responsabilidade com Ruhab existe antes de mim e vai existir depois. Lívia, por favor, eu vou embora." As palavras caíram entre eles como uma sentença de morte. "Não", ele sussurrou. "Não depois de tudo. Não depois de finalmente aprendermos a nos amar. É exatamente por isso que preciso ir." Ela tocou o rosto dele, memorizando cada linha, cada detalhe. "Porque te amo o suficiente para não deixar você destruir sua vida por mim." Khalid a beijou então, desesperadamente, como se pudesse mantê-la ali apenas com a força de sua necessidade. Quando se separaram, ambos estavam chorando. "Eu não sei como viver sem você", ele sussurrou. "Você vai aprender", ela respondeu, embora as palavras partissem seu próprio coração. "Você é mais forte do que imagina." Naquela noite, pela última vez, dormiram juntos. Pela manhã, Lívia havia partido. E o homem mais poderoso de Ruhab descobriu que existem dois tipos de poder: o poder sobre outros e o poder que uma pessoa amada tem sobre seu coração. Ele sempre soubera como usar o primeiro, mas nunca havia se sentido tão impotente quanto naquele momento. Os primeiros 3 dias após a partida de Lívia foram os mais difíceis da vida de Khalid. Ele cumprira suas obrigações como um autômato. Audiências foram realizadas, documentos assinados, decisões tomadas. Mas era como se sua alma tivesse partido no mesmo avião que a levara embora. O Conselho de Anciãos observava satisfeito. O líder de Ruhab havia feito a escolha correta. A ordem havia sido restaurada. Mas eles não viam o homem por trás do título. Khalid cancelara a primeira reunião na 4ª manhã. Depois a 2ª. Na 5ª manhã, simplesmente não apareceu. Encontraram-no no terraço onde haviam passado a noite na tenda. Sentado no chão, olhando para o horizonte infinito do deserto, como se esperasse vê-la voltando através das dunas. "Vossa Excelência", dissera o secretário particular, "o ministro das Finanças está esperando. Cancele." "Mas, senhor, cancele tudo." Nos dias que se seguiram, Khalid se tornou uma sombra de si mesmo. Comia quando forçado. Dormia algumas horas por noite. Suas decisões se tornaram mecânicas, sem a paixão e visão que sempre o caracterizaram. O palácio inteiro sentia sua ausência emocional. Os funcionários sussurravam nos corredores. As criadas evitavam o quarto que ela havia ocupado, agora trancado por ordem dele. Foi Amira quem teve coragem de falar. "Sheik", disse ela numa manhã,
trazendo o café que ele não tocaria. Senhora, muito triste também. Khalid ergueu os olhos pela primeira vez em dias. Como sabe? Irmão trabalha no aeroporto. Viu ela partir, chorando muito. As palavras atingiram-no como punhaladas. Imaginar Lívia sofrendo como ele sofria era quase insuportável. Ela disse alguma coisa? Amira hesitou, depois assentiu. Disse que deixou o coração aqui, no deserto. Khalid fechou os olhos, sentindo o peso da dor ameaçar esmagá-lo. 2 semanas se passaram, 3, 1 mês. Khalid funcionava, mas não vivia. O homem que um dia fora apaixonado pela vida, pelo poder, pelos desafios de governar, agora apenas existia. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo mudou. Um envelope chegou pelo correio tradicional, não através dos canais diplomáticos usuais, sem remetente identificado. Apenas seu nome escrito numa caligrafia que reconheceria em qualquer lugar. Dentro, uma única fotografia. Era a última imagem que Lívia havia capturado em Ruhab. O pôr do sol sobre as dunas, no dia antes de serem separados para sempre. As cores eram douradas e vermelhas, o céu pintado como fogo contra a areia infinita. Mas não era a beleza da imagem que o destruiu. Era a mensagem escrita no verso, em sua letra delicada. Agora eu sei o que é amar. É carregar alguém no coração mesmo quando ele está do outro lado do mundo. Obrigada por me ensinar que o amor verdadeiro às vezes significa partir. Sempre sua, Ellie Khalid. Leu a mensagem 3 vezes antes de entender completamente. Ela não o havia deixado por não amá-lo. Havia partido porque o amava demais para destruir sua vida. E nesse momento, sentado sozinho em seu escritório, cercado pelo peso de um trono que já não lhe trazia alegria, Khalid al-Rashid compreendeu algo fundamental. Poder sem amor era apenas solidão disfarçada de importância. Ele olhou ao redor. As paredes douradas, os tapetes persas, os documentos que definiam o destino de milhares de pessoas. Tudo que havia lutado para preservar. Tudo que os anciãos insistiam que era mais importante que sua felicidade. Mas sem Lívia, nada disso tinha significado. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, ele tomou uma decisão que não era mecânica ou obrigatória. Ele ia buscá-la. Não como o sheik de Ruhab. Não com a pompa e circunstância de sua posição. Não com a arrogância de quem achava que podia controlar o destino de outros. Ia como o homem que ela havia ajudado a se tornar. Como alguém que finalmente entendia que o amor verdadeiro não se impõe, se oferece. Chamou seu piloto particular e ordenou que preparasse o avião. Para onde, Vossa Excelência? São Paulo, Brasil. Quando? Agora. O piloto hesitou. E quanto tempo ficará fora? Khalid olhou uma última vez para a fotografia, para as palavras escritas pela mulher que havia transformado sua vida, talvez para sempre. Senhor, prepare o avião, repetiu. Vou trazer minha esposa para casa. Sua esposa, senhor? Khalid sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso verdadeiro, cheio de uma determinação que há muito não sentia. A mulher que amo, a única que importa. 3 horas depois, o avião decolava de Ruhab em direção ao Brasil. No palácio, o Conselho de Anciãos descobriria sua partida apenas na manhã seguinte. Mas Khalid não se importava mais com o que eles pensavam. Pela primeira vez na vida, ia lutar pelo que realmente queria. E desta vez, não deixaria que nada nem ninguém o impedisse de escolher o amor. Lívia estava editando fotos quando a campainha tocou. 2 semanas haviam se passado desde que enviara a fotografia para Khalid. 2 semanas sem resposta, sem notícias, sem qualquer sinal de que a mensagem havia chegado até ele. Ela voltara para São Paulo e tentara retomar sua vida. O mesmo apartamento, o mesmo estúdio, os mesmos projetos fotográficos que um dia haviam sido sua paixão. Mas tudo parecia sem cor, como se sua alma ainda estivesse perdida nas areias de Ruhab. A campainha tocou novamente, mais insistente. Já estou indo, murmurou, salvando o trabalho e caminhando até a porta. Olhou pelo olho mágico e seu coração parou. Do outro lado da porta estava Khalid al-Rashid.
Mas não era o sheik poderoso que ela conhecera no palácio. Estava vestido simplesmente. Jeans escuros, camisa branca, nenhuma das roupas tradicionais que usava em Ruhab. Parecia cansado, como se tivesse viajado por horas. Carregava uma pequena mala de mão. Lívia abriu a porta com as mãos tremendo. Khalid. Ele a olhou por longos segundos, como se precisasse confirmar que ela estava realmente ali, que não era apenas outro sonho cruel. Você mandou uma foto, disse ele, a voz rouca. Mandei. Demorei para entender a mensagem. Lívia sentiu lágrimas queimando os olhos, mas não as deixou cair. E entendeu? Entendi que sou um idiota. Apesar da dor, ela quase sorriu. Por quê? Porque deixei você partir. Porque achei que proteger meu trono era mais importante que lutar pelo meu coração. Khalid, posso entrar? Por favor. Ela se afastou, permitindo que ele entrasse. O apartamento pareceu diminuir com sua presença. Ele olhou ao redor, absorvendo detalhes de sua vida, as fotografias nas paredes, os equipamentos, os livros espalhados. É aqui que você morava, disse como se estivesse tentando entender essa parte dela que nunca havia conhecido. É aqui que eu moro, corrigiu ela. Esta é minha vida, Khalid. Minha vida real. Ele se virou para encará-la. E há espaço para mim nela? A pergunta a desarmou completamente. O que está perguntando? Se você ainda me quer, se perdoa minha covardia, se me dá uma chance de fazer diferente. Khalid, você tem responsabilidades. Ruhab precisa de você. Ruhab vai sobreviver sem mim. Mas eu não vou sobreviver sem você. Ele se aproximou lentamente, como fizera tantas vezes no palácio, mas agora havia algo diferente. Não havia posse em seus olhos, apenas amor e uma vulnerabilidade que ela jamais havia visto. Eu renunciei ao trono, disse simplesmente. Lívia sentiu o mundo girando ao redor. Você fez o quê? Antes de vir para cá, assinei os documentos de renúncia. Meu primo assumirá como regente até que o conselho escolha um novo líder. Khalid, não. Você não pode. Posso. E fiz. Ele pegou as mãos dela, entrelaçando seus dedos. Você estava certa. Eu nasci para governar. Mas descobri algo mais importante. O quê? Que nasci para te amar. As lágrimas que ela havia contido finalmente começaram a cair. Você desistiu de tudo por mim? Não desisti. Pela primeira vez, escolhi o que meu coração queria, e não o que esperavam de mim. E se não der certo? E se você se arrepender? Khalid sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que ela via em seu rosto desde que ele chegou. Então, pelo menos terei vivido, realmente vivido, com você. Ele se afastou um pouco, criando espaço entre eles. Mas não vim aqui para pressionar você. Não vim como o sheik que achava que podia ter tudo o que queria. Como veio? Como um homem que te ama. Como alguém que quer passar o resto da vida provando que você fez a escolha certa ao me ensinar a diferença entre possuir e amar. Lívia olhou para ele. Realmente olhou. Viu o homem que havia se transformado por amor, que havia escolhido a incerteza do futuro em vez da segurança do poder, que havia cruzado o mundo não para reconquistá-la, mas para se oferecer. E se eu disser sim? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Então, passaremos o resto das nossas vidas descobrindo como é ser feliz de verdade. E se eu disser não? Então respeitarei sua decisão. Mas não irei embora. Ficarei aqui em São Paulo e tentarei conquistar seu amor todos os dias, pelo resto da minha vida. Lívia sentiu seu coração se enchendo de uma emoção tão intensa que mal conseguia respirar. Você realmente mudou, sussurrou. Você me mudou. Ela se aproximou então, eliminando a distância entre eles. Colocou as mãos no rosto dele, sentindo a barba áspera sob seus dedos. Eu te amo, disse ela. Nunca parei de te amar. Mesmo depois de tudo? Principalmente depois de tudo. Eles se beijaram então, e foi como se todo o universo finalmente se alinhasse. Não havia mais dúvidas, medos ou obstáculos, apenas dois corações que haviam encontrado o caminho de volta, um para o outro. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Vem comigo, disse ele. Aonde?
Para onde você quiser, para a praia, para as montanhas, para outro país. Não importa, só quero estar com você. Lívia sorriu através das lágrimas. Que tal a praia? Quero ver se você sabe como é uma praia de verdade. Com areia fria e pés descalços. Ele riu. Um som que ela pensou que nunca mais ouviria. Combinado. 1 hora depois, estavam caminhando de mãos dadas pela areia da praia de Copacabana. O sol começava a se pôr, pintando o céu com as mesmas cores douradas que ela havia fotografado em Ruhab. Você sente falta? Perguntou ela, parando para olhar o horizonte. Do quê? Do poder, do palácio, da vida que você tinha. Khalid se virou para encará-la, o vento do mar bagunçando seus cabelos. Sabe o que eu sinto falta? O quê? De nada. Porque tudo que eu sempre quis está aqui, neste momento com você. Eles se beijaram novamente, enquanto as ondas quebravam suavemente na areia e o sol se punha atrás deles. Não eram mais prisioneira e captor. Não eram mais sheik e súdita. Eram apenas Khalid e Lívia. 2 corações feridos que haviam se curado juntos. 2 almas que haviam escolhido o amor acima de todas as convenções, medos e expectativas. E enquanto caminhavam pela praia, as mãos entrelaçadas, o futuro se estendia à frente como um horizonte infinito de possibilidades. Pela primeira vez em suas vidas, ambos eram completamente livres. Livres para amar, livres para escolher, livres para escrever uma história que fosse inteiramente deles. O amor havia vencido, porque no fim, tudo o que realmente importa é ter para onde voltar. E quem te espere. Se essa história tocou seu coração, comenta de onde você está assistindo. Curte, compartilha e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Porque o amor de verdade não prende, não impõe, não exige, ele liberta. E às vezes, libertar quem a gente ama é a única forma de também se libertar.